Bom dia a todos, aqui é o professor Léo, mais uma vez, para uma aula de redação publicitária. Hoje nós vamos pegar carona no conteúdo da aula passada, certo? Só que a partir de uma complementação prática extremamente importante, né? Nós falamos da indústria cultural, falamos da sociedade do espetáculo, né? Duas noções básicas para que a gente pudesse entender melhor o contexto em que a gente vive. E hoje nós vamos observar como a publicidade metodologicamente aplica na prática aquelas noções, querendo ou não querendo, consciente ou inconscientemente. Tá? A aplicação na prática, de algum modo, da indústria cultural ou da sociedade do espetáculo, na redação publicitária, está ligada à ideia de reconhecimento do público em relação àquilo que eles veem que irão comprar, assim como está ligada àquela ideia de que o indivíduo tem que se sentir parte da sociedade como se estivesse interpretando um papel, como se estivesse indo para o palco da sociedade protagonizar um certo papel social, né? No entanto, a publicidade ela faz questão de ocultar e omitir isso. E existem formas e formas específicas, né, na prática, principalmente no contexto da redação publicitária, que ajudam no reforço disso. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar, sobre métodos práticos de composição, né, discursivas para impulsionamento dos desejos e reconhecimento na publicidade e propaganda. Ou seja, nós temos aqui, na verdade, uma continuação dos temas das aulas anteriores, só que agora nós temos essa continuação numa perspectiva prática. Eu gostaria que vocês depois, posteriormente, fizessem exercícios baseados nessas dicas práticas para vocês tomarem consciência de como é que a publicidade funciona, né, para o bem e para o mal, mas é sempre sob essa ideia de reforçar o desejo, controlar as vontades e ao mesmo tempo gerar um reconhecimento do sujeito comprador, não só em relação ao produto, mas o reconhecimento do sujeito em relação a um produto que fará com que ele se sinta bem ao passear, ao circular pela cidade em que ele vive, né? Porque, de algum modo, ele passa a ser a extensão da marca, o sujeito que compra, assim como a marca passa a ser uma extensão dele, né? E o indivíduo passa a fazer propaganda para a marca a partir disso, né? Assim como ele se sente parte da marca, a marca, de algum modo, utiliza, né? As empresas utilizam a pessoa que compra o produto da marca para poder vender a própria marca quando o indivíduo circula socialmente, né? Nas cidades. Ok? Então, até a próxima sessão a gente já vai começar o primeiro tópico, trabalhando com essa perspectiva prática, tá? Então, assim, não esqueçam, a gente vai estar sempre falando de métodos de impulsionamento da vontade da pessoa de ter aquele produto, mas não só isso, mas a vontade que a pessoa tem de ser parte do contexto social em que ela vive, que está pautado no mercado, na sociedade do consumo, mas que também está baseado na sociedade do espetáculo, né? Está baseado na ideia de que o indivíduo está sempre atrás de se sentir bem em relação ao que ele compra. Não basta só comprar, é preciso se sentir bem com aquilo. Ao fazer isso, ele necessariamente se torna um representante de um papel social, como se ele estivesse subindo ao palco da sociedade, subindo ao palco da cidade em que ele vive, né? E ele circula como se realmente ele estivesse interpretando esse papel. E o comprador, o consumidor, tem consciência disso. A ideia da gente que trabalha com redação publicitária é pegar carona nessa vontade, que é consciente ou inconsciente, certo? Alguns têm mais consciência, outros têm menos. A gente vai pegar carona nisso para poder construir métodos de construção de discursos. Tá? Então vamos para a próxima sessão que vai dar certo. Tá? Até já. Bem, gente, a primeira forma, né, metodológica pela qual você pode fazer um texto publicitário para que você consiga gerar o reconhecimento do público em relação ao que ele compra é a ideia de substituição dos nomes, né? O que é a substituição de nomes? Você vai substituir sempre um nome que pode ser mais polêmico por um mais ameno, né? Você vai substituir um nome mais forte por um nome mais fraco, mas de modo tal que ele seja uma maneira de identificação do público. Você pode, na verdade, pegar várias palavras-chave
que são importantes para a experiência daquele público que você fez a pesquisa para entender melhor como ele funciona, a cabeça dele funciona, e colocar isso a serviço do anúncio publicitário, né? Então, como tem escrito aqui, ó, como também acontece no jornalismo, nos textos publicitários a substituição dos nomes por outros que podem influenciar positivamente ou não o consumidor é comum, tá? Você pode substituir palavras ruins, por exemplo, como capitalismo, por livre mercado, tá? Você pode substituir uma palavra forte que na verdade tem para o senso comum, né? Pode ter um significado ruim, por um outro tipo de palavra, de modo que você consiga vender melhor a sua ideia, né? Então, essa é uma coisa muito comum, né? E obedece a um método muito preciso, né? Amenizar no discurso para poder cativar melhor a pessoa, né? A gente chama isso de eufemismo, né? Como figura de linguagem. Quando a gente fala de frases mais longas, são poderosas. Você quer falar um palavrão muitas vezes, ou para gerar aquele impacto, vai gerar um efeito negativo, né? Você quer convencer a pessoa de uma maneira mais incisiva, você não vai usar uma palavra forte para que possa gerar aquele impacto, a não ser que você esteja lidando com um público que esteja atrás disso. Do contrário, você vai lidar com palavras mais amenas, vai tentar cativar, vai tentar chegar no público de uma maneira mais tranquila, tá? No próximo slide eu vou mostrar uma série eu vou mostrar propaganda que expressa um pouco isso que a gente está falando aqui, né? A ideia de substituição dos nomes, tá? Vamos lá, gente, dá uma olhada nesse anúncio que está disponibilizado para vocês aí em tela, tá? O que é que ele nos diz? Para um dia inteiro sem dor de cabeça, o Brasil chama a Neusa, né? Além dessa frase, nós temos uma bola junto com um sorriso, né? E com ponteiro de relógio, tá? A bola é a representação do comprimido, o ponteiro de relógio é a ideia de tempo, né? E o sorriso é o sinal de que essa bola sorri como se fosse um objeto humano, né? Você está humanizando a bola que está colocada. Primeiro, nós temos aqui alguns recursos super interessantes que estão meio que misturados, mas eles adicionam força no anúncio, né? E é bem interessante você começar a observar como é que isso funciona. Vamos olhar devagarzinho cada um desses elementos que estão disponibilizados aqui, tá? Primeiro, claro, como a gente tinha falado, é a ideia de substituição de nomes. A substituição de nomes está aqui, tá? Você está trocando, por exemplo, Neusaldina por Neusa, tá? Por quê? Porque quando você substitui Neusaldina, que é o nome do comprimido, por Neusa, tá? Você está automaticamente pegando o remédio e transformando em uma pessoa, né? Está personificando o nome. Ao fazer isso, você gera empatia, você gera encontro, você gera identificação, gera reconhecimento. É a Neusa que vai resolver meu problema. E quem é a Neusa é o comprimido. É como se fosse uma pessoa chegando na sua casa e te acolhendo, né? Ao invés de ser um comprimido que você está tomando, tá? Comprimir é como se fosse alguém que cuidasse de você, tá? Por isso que tem essa ideia de substituição do nome Neusa por Neusa, da substituição do nome Neusaldina por Neusa, tá? Então, e para um dia inteiro sem dor de cabeça, é claro que o Brasil está chamando a Neusa, né? Então, o que é que acontece aqui? É o Brasil que chama a Neusa. Você tá, na verdade, não está comprando remédio, você está, como brasileiro que chamando a pessoa a cuidar de você, né? Ela vai botar a sua cabeça no ombro dela e fazer carinho, fazer carícia, né? E quando você fica imaginando essa situação, automaticamente você cria bem-estar, né? Para você ou para aquelas pessoas que você quer cuidar, tá? E aí o que é que você tem nesse caso específico? Você tem a intenção clara de substituir um comprimido, que é uma coisa, é um objeto como qualquer outro, substituir isso com um objeto sem vida, despersonificado, por um objeto por alguém que tem traços por um objeto que tem traços de humanidade, né? Você pega o objeto e humaniza aquele objeto. Quando você faz isso, ele passa a ter característica subjetiva. Ele não é só objetivamente dado, ele passa a ter subjetividade.
Então, a substituição dos nomes aqui é super bem-vinda, né? Neusaldina é substituída por Neuza. E quando o Brasil também substitui a você. Porque quando você está falando, eu quero a Neuza para resolver meu problema de cabeça, é uma coisa. Outra coisa é você dizer que o Brasil inteiro chama a Neuza. É como se o remédio preferido do brasileiro fosse a Neusaldina. E não é só o remédio, é a pessoa que está incorporada naquele remédio que você vai tomar e você vai ser cuidado por causa disso, né? E aí, para reforçar essa substituição de nomes que gera uma empatia, tanto quando você chama Neusaldina de Neuza, assim como você diz que o Brasil inteiro, né, todas as pessoas do Brasil chamam a Neuza, você tem também essa bola que representa o comprimido e dentro dela tem um sorriso, né, com o ponteiro do relógio. O sorriso é mais uma ideia de que você pode colocar simbolicamente traços de pessoas, mesmo que de uma maneira animada, dentro do comprimido, né? Isso reforça a ideia da substituição de nomes, né? Você está, na verdade, personalizando o produto. Lembra que tipo de figura-linguagem está colocada aqui? É a prosopopeia, né? A prosopopeia pega objetos inanimados, pega objetos que não têm tanta vida e você como sujeito que procede por meio da prosopopeia, acrescenta elementos humanos àquele produto. Então aqui nós temos duas coisas, substituição de nomes e prosopopeia como figura de linguagem. Além disso, como representação do nariz, do comprimido, né, que na verdade é um rosto, você tem a ideia de ponteiro, né? Para o quê? Para representar a temporalidade. Quanto mais rápido você chamar a Neuza, ou seja, tomar o comprimido, né, para poder você ficar tranquilo, mais rápido você vai ter o seu problema resolvido, problema de dor de cabeça, tá? Então, o que é que nós temos aí? Tá? O procedimento da substituição de nomes, junto com a prosopopeia, que é a personificação de objetos, tá? Assim como você tem, num plano de conjunto, uma tentativa clara de tirar do produto qualquer ideia antipática de que ele é apenas alguma coisa que você está comprando para resolver o seu problema. Tá? Você quer passar a ideia de simpatia, você quer passar a ideia de acolhimento, de cuidado, isso tudo está ligado, né, à ideia de substituição de nomes, que está também somado à ideia de representações simbólicas que personalizam, né, ainda mais o objeto que vai ser comprado, tá? O produto que está sendo oferecido. Tá? Isso é a primeira técnica que você pode fazer, utilizar para compor anúncios publicitários, né? Aí você vê o tempo todo os nomes reforçando as formas geométricas e as formas geométricas reforçando os nomes. Sempre no sentido de estabelecer um padrão, né, que é passar a ideia de acolhimento, é passar a ideia de carinho, né, quando você personaliza aquele produto que está sendo vendido através do anúncio, né? Então é como se fosse construísse uma relação de pessoa para pessoa. Através disso a pessoa se reconhece. Está vendo aí onde aqui entra a indústria cultural? O reconhecimento da pessoa no anúncio que na verdade está conduzindo você a comprar o comprimido. Tá? Isso aqui é uma sacada bem interessante. Você se reconhece naquilo porque aquilo já não é algo morto, né? Já não é um objeto sem vida humana, é um objeto humanizado. Tá? E a publicidade e propaganda trabalha muito com esse tipo de representação. Tá? Bem, gente, uma outra forma de impulsionamento dos desejos e para que se possa gerar o reconhecimento do público em relação àquilo que está sendo anunciado é a forma de criação de inimigos. Tá? Você cria inimigos artificiais para poder reforçar os aspectos positivos do produto que você está vendendo. Tá? Você vai inventar um inimigo artificial para poder gerar como complementação o reforço da marca que você está vendendo, ou do produto, ou do serviço que você está anunciando. Né? Então nós temos aqui a criação de inimigos. Vamos ler aqui o que está em tela. Tá? O texto persuasivo cria inimigos com frequência, dando a impressão de estar sempre em batalha com o opositor. Alguns anunciantes se posicionam sendo os heróis e a solução do problema principal. Tá? O herói como a solução do problema principal. Onde é que a gente está chegando com isso? A gente está chegando à ideia de que é sempre interessante botar o produto numa posição em que ele esteja enfrentando
com a pessoa que está usando ele na propaganda algum desafio. Você vai botar algum desafio e na frente, por exemplo, de um personagem que você está que está interpretando um anúncio de TV ou outro tipo de propaganda, e ao fazer isso, o que você vai observar é que a ideia de superação ela é sempre colocada como um gatilho, um motor para que aquele obstáculo seja superado. Você vai transcender aquele obstáculo. Por isso que a criação de inimigos é tão importante, porque a ideia de superação ela chama muita atenção da gente. Tá? E nos textos publicitários, quanto mais você passa que a ideia de superação do desafio apontado é bacana, é importante, mais a pessoa vai se sentir à vontade para adquirir aquele produto. Aumenta a possibilidade. Por quê? Porque a ideia de garra, a ideia de vontade, de desejo de vencer, ela é muito comum na propaganda e as pessoas cada vez mais precisam dessa motivação para poder vencer na vida, para poder continuar. Mas para que você possa vencer na vida, você precisa ver quais são os seus obstáculos de frente, né? E a publicidade e propaganda entende muito bem esse traço psicológico das pessoas no contexto em que a gente vive. Então ela sempre está criando imagens de possíveis inimigos ou possíveis obstáculos para que o personagem principal de uma certa propaganda possa transpor, possa superar, passar por cima desses desafios colocados. Vamos colocar agora uma peça de propaganda para a gente ver como é que funciona isso, tá? Aqui está um exemplo claro de construção de inimigos para reforçar a importância do produto, tá? Aqui nós temos o caso da Sunlawn, né? Que é um repelente. Qual a verdadeira eficácia dos repelentes? É a pergunta, né? E aí tem essa marca de proibido mosquitos e automaticamente você tem a referência do produto que proíbe os mosquitos ou que impede que eles entrem na sua casa, né? É extremamente bacana esse tipo de anúncio porque ele é curtinho na construção e ele não afirma nada, ele coloca uma pergunta, né? Qual a verdadeira eficácia dos repelentes, né? E a ideia é deixar em aberto, né, a resposta, porque automaticamente a resposta vai ser encontrada na imagem, tá? Então você liga a pergunta à imagem do produto, né, que faz referência à usabilidade do produto, né? Na prática, expulsa esses insetos de perto da gente, tá? Isso aqui é um exemplo muito claro, né? Posteriormente, se vocês quiserem tirar dúvidas sobre esse tipo de assunto, né? A ideia de construção de inimigos alternativos para reforçar o uso do produto, a gente vai falando nas redes sociais sobre isso, tá? Uma outra forma de impulsionamento dos desejos, gente, é o apelo à autoridade, tá? O apelo à autoridade é um método alternativo de impulsionamento dos desejos que gera o reconhecimento do público em relação ao produto oferecido, né? O que se faz geralmente? Vamos ler aqui o que está expresso. Existem textos que se utilizam de citações de especialistas no assunto para mostrar a credibilidade do produto, validando a compra. A publicidade costuma usar essa técnica se utilizando de artistas, atletas, pessoas famosas do meio daquele público para tornar mais verdadeira a mensagem, né? Então o que acontece? Quando você quer vender um certo produto, você precisa de alguém que tenha reputação para que aquele produto seja mais bem visto pelos espectadores. Você vai contratar essa pessoa, vai usar o nome da pessoa, a imagem dela, para agregar valor àquilo que está sendo oferecido, né? Se for um produto relacionado à pasta de dente, você chama um dentista, né? Se for um produto relacionado aos olhos, você chama um oftalmologista, né? Se for um produto da moda, você chama um ator, ou uma atriz, ou uma modelo, né? Então, isso aqui é o apelo à autoridade. Você vai agregar à imagem do produto, né, uma personagem famosa. Tá? Essa personagem famosa, ou alguém ligado ao universo através do qual aquele produto foi construído, certo? Porque aquele produto, um certo produto para ser construído, precisa da aprovação de certas autoridades que
que estão relacionados, por exemplo, à ciência, que estão relacionados a um certo universo de credibilidade para que aquele produto seja respaldado. Então, o que é que a propaganda faz? Você chama de volta essas pessoas que deram respaldo à produção do produto, né? Ou pelo menos estão direto ou indiretamente envolvidas com aquele produto, vamos supor, o produto da área de saúde, e relaciona a imagem do produto à imagem da pessoa, né? Isso é bem bacana. É isso que a gente chama de apelo à autoridade. Ou então, quando quem autoriza a produção do produto não, né, ou está perto da produção do produto não é alguém ligado ao universo da ciência, ou ao universo da sociedade do espetáculo, as novelas e assim por diante, você simplesmente faz uma pesquisa, vai observar quem é o influenciador mais bacana do momento, chama ele, né? Claro que não se pode gerar um conflito entre a marca e o produto oferecido. A marca, o produto oferecido e a pessoa que estará fazendo a propaganda desse produto, né? É preciso escolher direitinho quem você está pegando para poder fazer a propaganda do produto e reforçar isso no anúncio de uma maneira correta, de uma maneira adequada, tá? O que você não pode fazer de modo algum é tentar vincular o produto, a imagem da marca daquele produto, a uma pessoa com a qual o público não se reconhece, tá? Não tem nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de reconhecimento, porque senão vai perder, a pessoa da agência vai perder dinheiro, o cliente que contratou a agência vai perder dinheiro, e você também vai ter o trabalho comprometido como criador daquela peça, tá? Vamos olhar um exemplo de publicidade que faz apelo à autoridade na seção seguinte. Tá? Como vocês sabem, a Havaianas é uma marca muito conhecida que tem aquele slogan, né? Havaianas todo mundo usa. Tá? Para que se crie uma identidade do público com o produto, é sempre bacana você fazer apelo a uma certa autoridade, a uma figura muito conhecida. No caso aqui, essa figura conhecida é o Lázaro Ramos, né? O Lázaro Ramos é contratado para fazer a propaganda, né? E aí a imagem dele fica imediatamente vinculada ao produto, né? A Havaianas, como a gente já sabe, tem essa estratégia de chamar várias pessoas conhecidas para reforçar o valor da marca, né? Que é muito comum, é usado de um modo muito rotineiro por várias pessoas. A ideia é dizer, todo mundo usa, inclusive os artistas, né? Todo mundo usa, inclusive as autoridades que estão ligadas ao mundo do consumo, à sociedade do espetáculo, ao universo das novelas, né? Então aqui você tem o caso claro de Havaianas todo mundo usa, tá? O slogan não está disposto aí, mas basta a imagem do Lázaro Ramos e a imagem do produto, ele segurando o produto, que você tem já imediatamente o fato de que o produto está tendo seu valor agregado por causa da figura de novela, da figura que realiza filmes e assim por diante. Tá? Não tem nenhum texto, tem só a marca, o Lázaro Ramos segurando o produto. Tá? Mas tem um outro elemento interessante que é o quê? O contraste do branco com o azul e um conjunto de tons de azul reforçando a cor da Havaianas. Né? O céu somado a esse tecido que está aqui atrás do Lázaro Ramos, azul, junto com a Havaianas azulada, né, reforça o produto, em contraste com o branco, né, das areias. Né? Então existe uma espécie de estratégia complementar de quê? De você criar a identidade da Havaianas com o céu e com o tecido azul, em contraste com a cor da areia. Né? Mas de todo modo você tem um plano de conjunto que reforça sempre a ideia de que quer relaxar, né? Use aquilo que todo mundo usa, inclusive o Lázaro Ramos quando ele vai à praia. Né? É isso que está sendo colocado aí. É esse discurso que está por trás, né, da composição visual da peça. Né? E esse discurso ele não está escrito no anúncio, né? Mas ele está oculto. Ele está diretamente relacionado àquilo que nós vemos. Né? Por isso que o nosso esforço de tentar interpretar todo o anúncio, inclusive a partir do subentendido que está expresso dentro de cada imagem. Porque cada imagem revela algum conteúdo textual.
revela algum conteúdo discursivo, né? Revela algo que nós não sabíamos a priori. Né? Mas a ideia é que haja um esforço de compreensão disso, porque quando a gente começa a compreender isso, a gente percebe qual é a intenção da propaganda em relação ao seu público. Né? Então, fica essa dica aqui. Tá? Utilização de cores em complemento com figuras de autoridade, em complemento com a marca, dizem muita coisa. Né? E uma imagem que está no anúncio como esse, né? De fato, no fundo, reforçada pela figura de autoridade, que é a figura do Lázaro Ramos. Primeiro você olha para o Lázaro Ramos segurando o produto e depois você vai observar a harmonia colocada entre os diversos elementos que formam o plano de conjunto do anúncio. Tá? Muito obrigado pela atenção. Vamos à próxima sessão. Tá? Quarta forma de impulsionamento dos desejos, gente. Afirmação e repetição de elementos. Né? Você vai reforçar sempre uma mesma ideia por meio de elementos que são análogos àquela ideia, que são similares. E aí a ideia está sendo repetida várias vezes. Você tem vários elementos formando um plano de conjunto e você está reforçando aquela mesma ideia, por mais que não dê a entender que está fazendo isso. Certo? Vamos ver o que está escrito aqui. Ó. Para que o consumidor não fique com dúvidas na leitura da mensagem, a publicidade se torna um conselheiro influente para o receptor, conquistando a sua confiança e adesão. Né? A publicidade ela pode ser utilizada como um tipo de conselheiro, ela está sempre passando uma recomendação de compra de alguma coisa, e é por isso que, por exemplo, aquelas figuras de autoridade são usadas para poder mostrar que não se está mentindo. Né? Se bota Fátima Bernardes, Lázaro Ramos, né? Enfim, vários outros. Né? Só que aí, nesse caso específico, nós temos a questão da repetição dos elementos. Né? A repetição dos elementos, né, como está escrito em tela, tem como objetivo criar um espaço, um campo onde na memória do consumidor a informação possa se instalar. Ou seja, a ideia é repetir várias vezes uma mesma informação com elementos diferentes ou elementos semelhantes, tá? Pode ser diferentes, mas semelhantes, de modo tal que aquilo ali fique preso à cabeça da pessoa e que ela seja de algum modo induzida a procurar aquele produto, né? Então, a questão da repetição é muito importante, né? De elementos. A repetição de elementos visuais, a repetição de elementos textuais, a repetição de elementos discursivos, isso falados, né? Oralizados ou escritos em tela, né? Ou colocados na forma de música, tá? Isso aí é importantíssimo. Tá? Aquela musiquinha que fica batendo na tecla, né, da Casa Pio, por exemplo, uma música da propaganda antiga do batom, compre batom, seu filho merece batom, né? Tudo isso vai ficando não só na cabeça do comprador, mas aquela pessoa que você gostaria de presentear com o produto que você compra, né? Por exemplo, a criança vai ficar com aquela musiquinha na cabeça, né? E por meio dessa indução, né, a escuta da música, a criança vai ficar perturbando o pai para comprar. Saiu uma pesquisa de mercado recente dizendo que boa parte, todo ano tem um tipo de pesquisa desse tipo para observar como é que está a percepção das crianças em relação aos produtos que os pais compram. Diz que as crianças, os adolescentes, os jovens são determinantes para que os pais comprem ou não comprem um produto. Né? E aí a publicidade tem muito foco nesse tipo de público-alvo, né? Criança e adolescente. Através da criança e adolescente, você atinge os pais, por exemplo, né? Então essa é uma estratégia. Mas para isso é importante perceber o fundo ético disso, né? Até que ponto você vai fazer propaganda para atingir a criança, fazer com que a criança pressione o pai para comprar um produto, né? E existe uma série de discussões no mundo publicitário a respeito disso. O que importa nesse caso aqui é entender que esse procedimento de repetição de mensagens na publicidade e propaganda, ele tem mais impacto quanto mais jovem a pessoa é. Tá? Você vai repetindo a informação exaustivamente, aí você convence aquela criança, aquele jovem, e aquele jovem vai transmitir o discurso da propaganda para os pais. Né? E aí esse convencimento da propaganda para a criança gera a tentativa de convencimento da criança em relação aos pais para que ela possa adquirir aquele produto. Isso é uma estratégia de mercado muito, muito utilizada. Né? No entanto, ultimamente, nos últimos anos, tem sido feita uma série de recomendações e uma série de documentos jurídicos solicitando que as crianças, por exemplo, não participem de certos tipos de comerciais. Né?
é importante a gente estar sempre realçando isso, né, porque tem a ver com aspectos éticos. Mas vamos aqui continuar falando nessa questão da repetição dos elementos. Na próxima sessão eu vou mostrar um anúncio que é testemunho do que a gente está falando aqui, tá? Repetição de elementos, né, reforço da mensagem, chega à consciência, né, modela o desejo e a pessoa vai comprar aquele produto no lugar que fica mais próximo. Inclusive, não precisa nem sair de casa para comprar o produto, vai direto na internet e compra, caso tenha condição de fazer esse tipo de aquisição de produto via internet. Tá? Olha só, nesse anúncio da Ford, nós temos repetições de elementos. Né? Primeiro elemento que você observa na repetição é um elemento que faz a relação do carro com algum meio pelo qual você atravessa um rio, atravessa um lago, atravessa um mar, né? Que é um elemento que está acima do carro, né? É bem interessante você observar isso, porque esse elemento que está acima do carro, que ele vem na cor azul, ele é da cor das águas e também é da cor do céu. Tá? Também tem esse tipo de repetição. Qual a primeira repetição inteira? Inteirada ou reiterada na tela? É a seguinte, é o vínculo entre a força do carro, né, de atravessar algum espaço, né, em um espaço em que o mar está espalhado, que o rio está espalhado, né, você pode fazer isso, né, com o objeto que permite você passar por cima das águas, passar na superfície das águas, né? Seja um bote, seja um barquinho, independentemente disso, o elemento que está disponível é fazer a relação de que o carro, ele também ele te dá essa oportunidade de passar por dentro d'água, né? E aí esse carro é o Ford EcoSport, né? De acordo com o que está explicitado aí, tá? O anúncio nos coloca o quê? No meio da viagem parece que as horas param. Se seu relógio não for à prova d'água, param mesmo. Novo Ford EcoSport, agora com tração nas 4 rodas, né? E aí agora o texto reforça exatamente o elemento visual que nós estávamos analisando, né? O fato do carro ter tração nas 4 rodas, tá? Não permite o carro parar, porque ele é poderoso, né? Não só em atravessar regiões com muita lama, regiões né, que tem muita irregularidade, mas ele também pode, o fato dele ter 4 rodas permite fazer com que ele tenha tração suficiente para atravessar lugares que estão cheios d'água, né? Então isso aí é um elemento importante. Essa escrita textual reforça a capacidade do carro de atravessar as águas, junto com o elemento visual que está sobre o carro, né? Um caiaquezinho, no caso, né? Isso é bem interessante, né? Então nós temos aqui o caiaque está sobre o carro e o que está sobre o caiaque também é um elemento textual. O que reforça a imagem do carro também é a cor amarela em contraste com a cor azul. Mas todo o resto você pode observar que está azulado da cor do caiaque, sempre para poder referir, olha, navegação, água, atravessar as águas, né? Não esqueçam que esse carro tem essa capacidade de fazer isso. Por que que ele está o tempo todo reforçando essa informação no anúncio? Para explicitar o diferencial do carro em relação a qualquer outro tipo de automóvel que você vai adquirir. E ao fazer isso, ele está definindo o público com o qual ele está se comunicando. Né? A Ford está definindo o público com o qual ela está se comunicando. Né? O EcoSport é para você que quer frequentar, atravessar espaços antes não explorados pelo homem. E se explorados, mas são explorados com certa raridade, com uma frequência menor. Né? E é essa a ideia dessa propaganda. Né? EcoSport, né? Tração nas 4 rodas, como está expresso no texto, né? Capacidade de atravessar as águas, né? Assim como o caiaque, né? Você não precisa do caiaque, mas está lá fazendo um elemento de composição complementar com o carro para reforçar, olha, esse carro aqui ele tem algo diferente, tá? Muito interessante essa propaganda, visualmente bem acabadinha, bonita, tá? Vamos mostrar agora uma segunda propaganda que fala dessa questão da repetição, tá?
vamos ver esse anúncio aqui, tá? Trabalha a repetição de elementos, sempre puxando a memória para figuras famosas, tá? Antes da fama, Jennifer Aniston era recepcionista, Mariah Carey era recepcionista, Faith Hill era recepcionista. Deve dar sorte em Falon. Tá? A Falon, uma das melhores agências de publicidade do país, está precisando de recepcionistas. Se você é universitária, fala inglês e tem disponibilidade para trabalhar meio período, envie currículo e foto para o e-mail falonpma@falon.com.br. Ou seja, aqui você tem a repetição de elementos, né? Você tem escrito recepcionista 3 vezes, ó, tá? Olha, precisamos de recepcionista, precisamos de recepcionista e precisamos de recepcionista, tá? E embaixo explica-se por que se precisa de recepcionista e em que contexto essa solicitação está sendo feita, né? No caso, uma solicitação feita por uma agência de publicidade e propaganda. Mas qual é o objetivo maior? Mostrar que apesar de você estar se tornando recepcionista, você está a meio caminho de virar uma figura famosa, tá? Seja uma figura como a Jennifer Aniston, Mariah Carey e Faith Hill, certo? E aí, no caso, ele está dizendo, olha, existe a possibilidade de você se tornar uma pessoa bem-sucedida caso você trabalhe conosco. Porque olha o caso dessas figuras anteriores, né? E é isso que é a repetição de ideias. Ela está totalmente implicada aqui. Extremamente importante essa mensagem aqui, no sentido de metodologicamente mostrar como é que você pode repetir uma mesma ideia para cumprir uma intenção de fundo maior, tá? Então, gente, é isso que eu gostaria de reforçar para você como um elemento de repetição e afirmação contínua de ideias para que você possa gerar conscientização do público em relação a alguma demanda do mercado, tá? A publicidade é um discurso persuasivo que tem a finalidade de chamar a atenção do público para as qualidades deste ou daquele produto/serviço. Dentro dessa esfera, a indústria cultural, sob o registro das categorias reconhecimento e fé. Tá? João Anzanello Carrascosa, tá? Então, aqui a gente volta àquela temática anterior da indústria cultural e da sociedade do espetáculo, mas também lembrando que esse é um conteúdo que também faz parte daquele livro do João Carrascosa que eu tinha indicado para vocês, tá? Vamos continuar aqui, tá? Além do mais, para fortalecer o reconhecimento na publicidade, junto com esses métodos práticos que eu passei para vocês, esses métodos eu vou pedir para que vocês façam exercícios baseados neles, né? O que a gente tem aqui, ó? Além do mais, para fortalecer o reconhecimento na publicidade, um texto de spot de rádio, por exemplo, será diferente de um texto de revista, de um texto de blog. A criatividade/pesquisa também é um importante elemento para a construção de um texto publicitário. Tá? O que nós temos aqui? Primeira coisa, cada meio de comunicação, independentemente do produto que vai ser veiculado na forma de propaganda, tá? Vai ter uma maneira específica de transmitir a mensagem. O rádio vai transmitir de um jeito diferente, a revista de outro, o blog de outro. Cada meio de comunicação tem uma especificidade. A rede social também vai ter sua especificidade. A maneira como você vai comunicar a mensagem no Instagram não é igual à maneira que você vai comunicar a mensagem no Facebook, tá? No Twitter, no WhatsApp e assim por diante. É preciso entender cada um desses meios de comunicação, cada uma das ferramentas de veiculação de mensagem, para você posicionar adequadamente o produto e a mensagem que está relacionada àquele produto que está sendo veiculada. Tá?
Criatividade e pesquisa também é um importante elemento para a construção de um texto publicitário. Tá? Pesquisa, criatividade, entendimento da especificidade de conteúdo e aqueles 5 métodos que nós colocamos, né, na aula de hoje. Você tem que estar sempre estudando, tá? Sempre revisando. E tentando estudar também cada caso publicitário para ver se você encaixa esse caso publicitário que você está estudando, está observando, dentro dos métodos que nós estamos trabalhando, dentro das práticas que nós estamos compartilhando aqui. Tá? Alguns aspectos estilísticos auxiliam no processo de construção desses textos, tá? Dos textos publicitários. Primeira coisa, objetividade e unidade. Você não pode fazer com que a informação fique muito diferente no início e no final do anúncio. Você tem sempre que estabelecer um padrão de informação. Daí a ideia de repetição de elementos que nós colocamos há pouco tempo. Né? Concisão, clareza e positividade. Né? Você tem que passar mensagens curtas, ser claro e passar algo positivo. Né? Por isso que aquela ideia anterior, aquele método prático anterior de substituição dos nomes. Tá? A concisão também é você dizer muita coisa com poucos elementos, mas que a pessoa entenda claramente aquilo. Tá? Por isso que, por exemplo, a Havaianas faz apelo à figura de autoridade e bota o Lázaro Ramos para fazer a propaganda, né? Da marca. Né? A empresa contratou o ator para fazer a propaganda da marca. Adequação ao público-alvo, identidade, precisão e intencionalidade. Tá? Você vai tentar comunicar a mensagem correta, adequada, bem formulada, para as pessoas corretas. Né? Não fugir muito do espectro do público-alvo que você selecionou. Tá? E coerência e correção. Sempre você tem que tentar observar se o texto publicitário está sendo coerente em relação à mensagem que ele quer passar. Então é bom que você sempre coloque para as outras pessoas observarem os textos publicitários, os anúncios, para que as pessoas digam o que elas pensam daquilo que você fez, você constituiu. É importante avaliar as coisas nesse sentido. Tá? Outra coisa importante é que sempre que alguém olha o seu discurso publicitário, o seu texto publicitário naquele anúncio, que também tem elementos de design, você tem que observar o que a pessoa está dizendo para promover correções, porque quem vai equalizar as informações, quem vai adequar as informações de um modo correto é o outro, né? Através do diálogo que você vai depurando, que você vai melhorando a qualidade do teu texto e que você vai tornando cada vez mais eficaz a tua forma de comunicação. Por isso que quando você tem um anúncio, é bom você distribuir esse anúncio em alguns lugares específicos, para alguns públicos, né? Fazendo uma certa pesquisa, né? Separa alguns grupos de pesquisa, lança perguntas para saber o que as pessoas acham daquele anúncio e se aquilo chega bem para elas, e elas vão dizer qual é a percepção delas. Você anota essa percepção para utilizar como modo de ressignificação do seu discurso, tá? Do discurso que está dentro do anúncio que você construiu, tá? Então a pesquisa é muito importante por isso, porque você vai ter um feedback do teu anúncio publicitário, da tua peça publicitária, antes que ela seja lançada no mercado. Tu faz um teste dentro de grupos de pesquisa que podem ser chamados por algumas empresas ou dentro da agência de publicidade que você trabalha. Tem empresas especializadas em fazer esse tipo de pesquisa. Tá? Eu não vou aprofundar as maneiras como essas pesquisas são feitas, mas a gente deixa muito claro que a percepção de grupos de pesquisa em cima daquilo que eles acham, né, da peça publicitária que a gente cria, é fundamental para que a gente possa dar a pincelada final naquela peça. Né? Essa é uma dica muito importante. Tá? Então aqui, gente, a gente deu uma série de saídas interessantes, né, para você confeccionar um texto de publicidade para reforçar a ideia da cultura de massas, para que você consiga definir melhor um público, né, e consiga reforçar aquela ideia também de sociedade do espetáculo, né, fazer com que a pessoa se reconheça com aquilo que ela compra e ao mesmo tempo sentir que está representando bem a marca, como se ela estivesse revendendo o produto, mesmo que ela seja simplesmente uma compradora do produto e ela está lá circulando pela cidade com prazer, como se ela de fato gozasse de uma liberdade que ela não tem, né?
ela está simplesmente representando um papel social dentro de uma sociedade que precisa colocar algumas regras para que ela possa agir como age. Tá? Eu vou deixar a atividade no Google Sala de Aula, como sempre. Vou colocar também essa atividade no Professor Online. Vou colocar o material didático para vocês darem uma estudada e aprofundada no tema. Vocês podem fazer novas pesquisas. E peço encarecidamente que vocês tirem dúvidas comigo, assistam às videoaulas que o professor faz com carinho, tá? Dialoguem comigo, tá? Até a próxima aula, gente.